É isso aí, pessoal. Bem-vindos aqui ao Combo Arts. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa trend que está tendo agora, né, que virou um pouco polêmica e tal, com respeito ao uso da inteligência artificial, o ChatGPT, para fazer alguns desenhos no estilo do Estúdio Ghibli. Se você der uma pesquisada, ver o que o pessoal está falando, principalmente no grupo, né, na turma do pessoal de ilustração, os artistas e tal, tem várias pessoas comentando sobre isso e gerou uma certa polêmica. Então, primeiro a gente vê os artistas indo contra, né? Eu também, de certa forma, posso dizer que já sou contra isso também, porque se você é um artista, né, você trabalha com desenho, faz as suas artes e vê o pessoal, as pessoas ao redor usando uma ferramenta que teoricamente te substitui, é meio ruim mesmo, né? E outro fator que você vê é as pessoas que não têm contato com a arte, que são civis, por dizer assim, né? Então nem aí, tá todo mundo utilizando, achando mal engraçado, mal legal e por aí vai. E qual que é o problema? Qual que é o fator? O que que a gente tem que pensar sobre isso? Bom, vou dar meus 2 centavos sobre esse assunto, na minha opinião, né? Eu assisti vários vídeos falando sobre e o que eu acho que nós temos que pensar. Bom, quando surgiu essas inteligências artificiais, se popularizaram, principalmente o ChatGPT, todo mundo usa em um grau ou outro, né? Principalmente quem trabalha com internet, com tecnologia, eu dou aula, trabalho em escola e eu uso em algumas coisas que eu preciso. Então, se você conversar com professores, conversar com pessoas que trabalham em escritório, todo mundo acaba utilizando o ChatGPT ou seus concorrentes, né, para conseguir realizar algumas ações, como uma ferramenta. E quando isso envolve a arte, por que deveria ser diferente, né? Bom, se a gente pensar, a arte ela é algo que tem que vir, vamos dizer assim, do coração, né? A arte tem que vir de um artista. O que é arte? A arte é um produto feito por pessoas, né? Feito por pessoas que vai envolver suas emoções, vai envolver o que a pessoa está querendo passar com aquela sensação, com aquela ideia, né? Com aquela propósito. Qual que é o propósito? Qual que é a ideia daquela peça, daquela arte, de tudo isso? Então é isso que a arte envolve. Quando você manda um robô fazer um desenho, ele está fazendo o que você está pedindo, mas ele não vai demonstrar nenhuma emoção. E essa é a grande diferença. Então, eu preciso me preocupar com isso? Eu acredito que sim. Tá todo mundo em risco, né? A gente está vivendo um momento de transição. Quem é dos anos 80 meio que já está acostumado com isso, que a gente está passando por várias fases, né? Começamos na época da infância sem ter computador, sem ter tecnologia. Tinha computador, mas aqui na minha região, né? O pessoal que eu conheço, a vida que eu levei, eu fui ter contato com o computador já bem tarde, já praticamente entrando na faculdade. Isso pode ser o seu caso também. E as coisas foram mudando, né? Quando chegou lá em 2007 por aí, quando saiu o primeiro iPhone, né? Veio os smartphones que novamente mudou tudo. E lá nos anos 2006 para frente, eu trabalhava com CorelDRAW, com Photoshop, utilizando computador, e essa era a minha função. E há uns tempos atrás, quando surgiu o Canva, por exemplo, apareceu vários micreiros, né? Várias pessoas que sabiam fazer um design, muitas vezes um design feio, né? Mas sabia fazer. E as empresas que antigamente poderiam me contratar como designer deixaram de fazer isso. Eu cheguei até a ouvir de um patrão, né, que a minha função ali ela era perfeitamente substituível, qualquer um poderia fazer. Na hora eu fiquei meio pistola com o cara, né, mas de certa forma ele tem razão. O que faz a diferença? Se você pegar um desses desenhos, né, do Estúdio Ghibli aí, que é um robô que está fazendo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar sua foto, vai fazer uma versão ali e tal, vai ficar bonitinho, mas não tem aquele diferencial. Qual que é o diferencial de uma arte feita por um artista de verdade, né? Que cada peça é uma versão, é uma coisa diferente. Tem a característica do artista, tem o estilo de desenho dele. Por isso que o estilo do Estúdio Ghibli é único, porque o Miyazaki fez todo aquele estilo ao longo do tempo, né? Na carreira dele. Se você assistir os filmes dele, são todos muito bonitos, feitos à mão e por aí vai. Quando vem um robô fazendo isso, vai ficar parecido? Vai, mas você consegue até identificar que não é uma arte própria dele, né? Então, a gente precisa se preocupar? Bom, sim. Os pontos negativos que eu acho disso, quais são? Que eu até separei aqui. O que os artistas estão falando, né? O roubo de arte pode trazer problemas, né, para o nosso trabalho. Pessoas que antes poderiam contratar você para ser um desenhista de alguma coisa, vai utilizar a inteligência artificial. Sim, isso pode acontecer com certeza. Então, aquela pessoa que antes poderia te contratar para fazer uma arte, por exemplo, uma caricatura de casamento, alguma coisa assim, vai optar por utilizar a inteligência artificial ali, porque é muito mais barato, e isso vai fazer a gente perder nosso trabalho. Vai mesmo, fazer o quê? É assim que funciona, né? Não concordo, mas a evolução do mundo muitas vezes é um inferno mesmo, né? Não é uma coisa boa. Outro fator é o roubo da arte. Então, esse estilo aí que o robô está utilizando, né? Que o ChatGPT está fazendo, desenho no estilo do Miyazaki, ele pediu autorização? Ele foi lá no Estúdio Ghibli, fez um contrato, fez
sei lá, algum tipo de parceria com a empresa para poder utilizar o estilo do Miyazaki e disponibilizar para todo mundo? Ou será que ele simplesmente roubou essa arte e está ganhando muito dinheiro com pessoas comprando, né, utilizando a versão paga do ChatGPT para poder fazer esses desenhos? Qual será que foi o resultado? Eu não sei exatamente, mas provavelmente eles só roubaram, porque é assim que as Big Techs estão fazendo. Então essa é a parte ruim mesmo, essa é a parte errada, e infelizmente não tem muito o que a gente fazer, porque é uma briga desleal, né? A gente é como se fosse é, pessoas pequenas, né, de certa forma, lutando contra Big Techs. Então, fazer o quê, né? Eu posso até não fazer um desenho desse, mas não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas que estão à minha volta, que querem utilizar esse tipo de desenho, beleza, vai usar, não vai mudar nada. Só que o que não me deixa tão triste assim, nesse sentido, é porque apesar tipo, de estar fazendo isso, todo mundo que utilizou esse tipo de arte, que fez ali a sua versão do Estúdio Ghibli, nunca me procurou, por exemplo, para pedir um desenho. Né? Nunca comprou nada de um artista e não vai comprar. Então me salva a esperança de que o meu trabalho, eu falo meu trabalho mais no geral, tá? O trabalho do artista, do ilustrador, ele vai ser valorizado por empresas que vão produzir, por exemplo, quem desenha para livro infantil e tal tem um estilo próprio dele, quando a editora contrata esse cara, é porque quer que esse cara faça o desenho do estilo dele, não simplesmente utilize algo genérico. Mas, querendo ou não, vai acontecer. Vai ter empresa que vai utilizar. Já tem, né? Se você entra lá na Amazon, pesquisa por livro infantil, por essas coisas, tem vários autores, né, por assim dizer, que utiliza o chat GPT para construir o texto, usa alguma inteligência artificial para produção de imagem. Então isso já está acontecendo, então vai piorar cada vez mais. Então o que, que vai acontecer? Eu sinceramente não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu vi alguns vídeos e alguns artistas, algumas pessoas falando, né? O Gaveta mesmo falou que o principal vai ser assim, que vai fazer parte da ferramenta. Por exemplo, se você usar o Photoshop de hoje é muito diferente do Photoshop de quem utilizava, sei lá, há 10 anos atrás, né? Eu fiquei um tempo sem usar o Photoshop e ele está totalmente diferente agora. Ele tem muitos recursos de inteligência artificial, que é uma boa ferramenta. Quando você vai ver as produções de Hollywood, vai ver grandes empresas utilizando, usa a inteligência artificial para a produção dos seus materiais. Então é um facilitador, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta desgraçada ao mesmo tempo, né? Porque pô, que a gente pensava quando a gente era criança, né? Que quando fosse adulto ia ter robô que ia limpar a casa, que ia fazer a parte chata da vida e a gente ia poder fazer os nossos desenhos em paz, trabalhar com o que a gente gosta. E não é essa a realidade, né? O que está acontecendo é o contrário. Estão inventando robô que faz arte e aí a gente vai ter que trabalhar, sei lá, com coisa pesada, né? Não sei. Não sei muito o que pensar sobre isso. O que me deixa assim mais ou menos tranquilo é pensar nessa possibilidade que até o Gaveta falou, né? Que a gente vai ter que se especializar. Então, por exemplo, um ilustrador ele vai usar, sei lá, eu tenho o Clip Studio, que é um programa de desenho, e ele tem inteligência artificial. Então, essa inteligência artificial vai me ajudar na produção dos meus desenhos. Então, ao invés de eu simplesmente fazer uma caricatura para uma pessoa, eu vou ter que produzir um livro, eu vou ter que produzir uma história em quadrinho, alguma coisa, e isso sim que vai ser o trabalho do artista. É uma coisa ruim, né? Porque você ganha, antes era acostumado a ganhar dinheiro de uma forma e vai ter que ir modificando. Mas isso acontece, né? Já teve várias profissões ao longo dos anos, né? Que foi se acabando. Agora, que é certo, que é errado, não é. É uma porcaria, né? E tá acabando com a alegria dos artistas nesse momento. Mas eu acho que não vai ser algo assim que vai ser muito tempo, não. É uma trend, né? Então o pessoal tá utilizando a trend do Estúdio Ghibli. Há um tempo atrás teve outros estilos de desenho que já caiu também em rede social, caiu também em algum aplicativo que você fazia a sua versão, né? Já teve de manipulação de foto, por exemplo, né? De fazer a sua versão idoso, sua versão de troca de gênero, por aí vai. E gera polêmica às vezes, pode atrapalhar em algum sentido, mas tá aí, né? E como ferramenta pode ser uma coisa boa, mas pro desenhista, pro artista, eu acredito que não. Então eu acho que não adianta a gente pegar e ficar questionando, né? E ficar bravo com nossos colegas, nossos amigos aí que estão usando, participando dessa trend, meio que não vai influenciar em nada. Foca no seu trabalho, né? Vê o que dá para fazer e ao longo do tempo a gente vai ter mais respostas. Mas o que que você pensa sobre isso, né? Será que essa mudança, as coisas que estão acontecendo com a inteligência artificial, vai afetar demais os artistas ou será que é algo passageiro? Eu acho que vai afetar, mas eu acho que os artistas sempre vão existir, eles só vão precisar se adaptar, mudar um pouco o conceito, né? A forma com que utiliza aqui para fazer os seus trabalhos. Deixa os seus comentários aqui para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí também, me segue para saber um pouco mais. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!